Um abraço, torcedor. Começa aqui na TV Estrada Real, programa 10 em Bola. E olha só as principais manchetes que vão ser notícia hoje no 10 em Bola. Mengão, bonito, hein? Libertador venceu o Meleque 3-1. O Atlético Paranaense não foi bem, né? Perdeu para a equipe do Vélez 2-0. E também tivemos, né? Olha só, o Corinthians de novo voltou a vencer 3-0. E o Galo, hein? Bonito, 2-1 no Independente. E o Cruzeiro 5-1 na equipe Universidade do Chile. Vamos falar tudo o que vai acontecer na programação do futebol de Barbacena, região, com o Zé Luiz. E hoje também a presença do Johnny Fábio. Daqui a pouquinho tem o Renato Augusto, tem a bancada 10 em Bola. Eu recebo o Johnny Fábio, atleta dirigente do Colibrim. Boa noite, Johnny. Boa noite, Beto Santos. É muito com satisfação estar mais uma vez no programa aqui, podendo falar do nosso futebol e do Colibrim que estará representando Barbacena. Não vai parar no carnaval. Com certeza, nem carnaval segura a gente. Nós estaremos lá em São João del Rei, né, a partir de sábado agora até terça-feira, disputando a 10ª Copa Mineira, né, que é a primeira fase muito importante, que vale classificatória para a cidade de Guaxupé no meio do ano, onde nós vamos poder disputar esse título muito importante aí. Domingo nós estaremos também lá na cidade de Cristiano Ottoni, na região também de Carandaí, também participando da 15ª edição do torneio Trilha dos Inconfidentes de Mountain Bike. E eu tenho certeza que os torcedores aqui de Barbacena têm que torcer para nós, para que possamos fazer sucesso nessa 10ª edição da Copa Mineira, que é uma competição já tradicional aqui no nosso estado, e também no Trilha de Confidentes. Ok, um abração. Um abraço, boa noite, Beto. E agora, Zé Luiz já virou tradição aqui no programa 10 em Bola. Ele, quinta-feira, ele dá aí o panorama aí que vai acontecer em Barbacena, região. Boa noite, Zé Luiz. Boa noite, Beto Santos. Boa noite aí aos desportistas, né, amante do futebol. Neste final de semana, devido à grande festa popular, o Carnaval, todas as rodadas do campeonatos que estão aí desenrolando em Barbacena e região, né, vão ser transferido para o próximo final de semana, no dia 8 e dia 9. O campeonato da 2ª Divisão 2014, promovidos aí pela Liga de Desporto Barbacena, a rodada marcada já para o próximo final de semana, no domingo, dia 9 de março. Mosqueteiro jogando contra o Boa Vontade, às 13 horas, lá no campo da Bamboneira, no campo do Tiro. O Nacional do Grocotó enfrenta a equipe do Barcelona às 10 horas, no campo do Santa Maria. O 9 de março estará enfrentando a equipe do Minas, às 12 horas, lá no campo do Santa Maria. O Ponte Preta enfrenta a equipe do Sapefuc no local ainda a ser definido. E falando agora sobre o Verona, que estará jogando contra a equipe do Industrial às 10 horas, lá no campo do Campestre 1. O Guanabara enfrenta a equipe do Inter do Valentim Prenace às 11 horas, lá no bairro, aliás, no campo do Ponte do Cosmo. O Azulão estará enfrentando o Arsenal às 10 horas no campo de Pinheiro Grosso. O Pinheiros enfrenta a equipe do Vila Real às 13 horas, também lá em Pinheiro Grosso. Agora a Copa Barbacena 2014. Rodada com início do retorno marcado aí para o próximo dia 9 de março, com os seguintes jogos. Pela chave A, teremos aí 3 jogos. Ipiranga enfrentando a equipe do Aliança às 10 horas, lá no campo do Ipiranga. O Novo Horizontino enfrenta o Ajax no campo do Santa Efigênia. O Olaria joga contra o Casa Verde, lá no campo do Olaria. Pela chave B, teremos aí o União enfrentando a equipe do Real Sapé às 10 horas no campo da Marquês de Maricá. E o IFA joga contra o Renovação às 12 horas no campo do Ipiranga. O Mamonas, por sua vez, estará jogando contra a equipe do Mila às 10 horas no campo ainda a ser definido. Né? E falando agora sobre, Beto Santos, o campeonatos da categoria Base 2014, promovidos pela Liga de Desporto Barbacena, que foi definido aí nessa última reunião, Beto Santos. Inclusive muito movimentada a reunião na Liga, e vamos ter as categorias do juvenil e infantil. Isso é importantíssimo.
E também, e o campeonato amador, Zé Luiz? Também, já está em discussão, né, aguardando aí algumas informações, né, e algumas definições para que a gente possa estar colocando o campeonato amador já em prática. E também o campeonato feminino, né, que será o próximo a ser já estudado, né, e já definido. Nós temos equipes aqui em Barbacena? Já temos várias equipes já questionando o porquê não do campeonato feminino em Barbacena e região, Beto Santos. Ok, Zé Luiz, um abração para você. Né? E o juvenil, Beto, o juvenil e infantil, nós teremos aí a primeira rodada já definida, já foi definido, né? A Liga trabalhando em prol do esporte de Barbacena e toda a região. A primeira rodada já começa no próximo sábado, dia 8 de março, né? Nós teremos aí Capela Nova jogando contra o Santa Efigênia, o Campo Lide enfrenta o 7 de setembro da cidade de Dores de Campos, o Internacional de Carandaí jogando contra a equipe do Ipanema de Alfredo Vasconcelos. E pelo campeonato da categorias Master Quarentão, promovidos também pela Liga de Desportes Barbacena, a quarta rodada vai ser, terá o seu início aí, né? O retorno aí no próximo dia 8 de março, quando nós teremos aí 7 de setembro jogando contra o Olympique, o CFC jogando contra o RHZ, o Andaraí jogando contra a equipe do Carandaí e o Capela Nova enfrenta a equipe do Esparta. E os campeonatos da categoria Master 50 também promovidos pela Liga de Desportes Barbacena, a terceira rodada acontece também no próximo dia 8, sábado, entre as equipes do Olympique e Andaraí. O América, aliás, o Benfica joga contra a equipe do Industrial, o Vila do Carmo enfrenta o RHZ e o América enfrentando a equipe do Santo Antônio. E a primeira Copa Cala a Boca Bar de Futebol 2014, com a sua primeira rodada também prevista para o próximo dia 9 de março. Nós teremos nova tentativa jogando contra o Flecha às 9h30, o Arsenal joga contra o Renascença às 11h30 e o Santa Fé estará enfrentando o Vila da Penha às 13h30. Lembrando a todos que as partidas serão todas elas realizadas lá no campo da Marquês de Maricá. A todos vocês uma boa noite, né? Um ótimo final de semana. Aproveitem bem o Carnaval, essa grande festa popular, e se previna, né? É isso aí. Uma boa noite a todos. Ok, Zé Luiz. E daqui a pouquinho eu volto com o segundo bloco com Renato Augusto. Fibra ótica, a revolução na transmissão de dados, voz e imagem. A CityDes tem a melhor tecnologia à prova de futuro para você navegar na internet com altíssima estabilidade, na conexão esporte técnico avançado, mais segurança através do monitoramento de câmeras por IP, qualidade e desempenho para as atividades online de sua empresa. CityDes, há mais de 20 anos inovando em tecnologia. CityDes, sua solução em telecomunicações. Voltamos a apresentar 10 em bola e agora vamos ter os gols, né, os comentários que aconteceu no Libertadores da América e também nos campeonatos regionais. Renato Augusto, um abraço, Renato. Abraço, Beto, abraço, amigo da Rede Real, Campeonato Paulista, Libertadores, Campeonato Carioca, muitos gols, muita alegria dos times brasileiros, começando pelo Corinthians, que, rapaz, venceu a terceira seguida e ontem a vítima foi o Comercial, lá de São Paulo, obviamente. Corinthians venceu por 3-0 e o destaque foi o novato, que estreou ontem, o Luciano. Se eu não me engano, ele veio do Avaí e de cara já fez 2 gols. O Corinthians venceu então por 3-0 e, como eu disse na semana passada, na segunda-feira, será que espantou a crise realmente? Já é a terceira vitória seguida. Eu acho que agora a crise já foi para o espaço, né? Porque o Corinthians ainda depende de mais vitórias para conseguir chegar no quadrangular final. Principalmente porque o Botafogo de Ribeirão Preto está na sua frente. Então o Corinthians está na caminhada rumo aí ao quadrangular final e show crise, né? Porque o Corinthians tem ainda Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e não pode ficar aí dependendo da sorte, né? Parabéns ao Timão e com o destaque do Luciano, novato iluminado e terceira vitória seguida no Campeonato Paulista. Palmeiras joga hoje contra o São Bernardo, o jogo vai ser no Pacaembu ali às 9h da noite e também perdeu na última rodada, mas o Palmeiras está com crédito, né? Era até o então invicto, só perdeu um jogo na temporada e hoje com certeza reencontrará a vitória jogando contra o São Bernardo.
Já o São Paulo venceu 15 de Piracicaba por 3-1 e o destaque é o Ganso. O Ganso tinha ficado no banco de reservas e ontem jogou bem, se movimentou bem melhor na equipe de São Paulo. O Muricy tinha cobrado muito o Ganso e ontem parece que ele resolveu, não fez gol, mas pelo menos deu passe para o Luiz Fabiano, e esse sim que voltou a fazer gol, mas se movimentando melhor. E o Muricy Ramalho, no intervalo do jogo, deu uma bronca geral na frente de todo mundo da imprensa e de quem quisesse ouvir, xingando, gritando com o jogador, principalmente com o Douglas. Aí, ao ser questionado pela imprensa, mas por que você fez isso? Fiz porque tinha que fazer. Ele é seco, né, o Muricy Ramalho. Mas o São Paulo venceu por 3-1 e segue aí nas vitórias, né? Chegando o Santos, que joga hoje na Vila Belmiro contra o Bragantino. Esse jogo será às 9 horas e o Santos tentando aí mais uma vitória, já que vem do empate no clássico contra o São Paulo. Pelos times do Rio, o Flamengo ontem jogou pela Libertadores, Maracanã com mais quase 40 mil pessoas, muita festa, e o Flamengo venceu por 3-1 o Emelec, e o Hernani fez até gol, e esse pode ter sido seu último jogo pelo Flamengo, que é o que tudo indica, ele está indo para a China, mas vai fazer falta, porque realmente é um bom jogador, mas o Flamengo venceu por 3-1 pela Libertadores, tinha perdido o primeiro jogo lá no México, e agora conseguiu ir a sua primeira vitória na fase de grupos, a equipe do Flamengo. O Fluminense, rapaz, estava estava perdendo por 1-0 para a Cabo Friense, agora pelo Campeonato Carioca já. E o Fred, no finalzinho do jogo, conseguiu empatar, fez o gol de empate lá o Fred, e o Fluminense ficou no 1-1 contra a equipe da Cabo Friense, que como eu disse, está surpreendendo o Campeonato Carioca, e o Fluminense está precisando de dar uma reagida aí, né? Mostrar um futebolzinho melhor. Pelo menos o Fred voltou a marcar gol. Fred, que foi convocado para a seleção brasileira junto com o Jefferson e o Jô, aqui do Atlético. Então o Fred tem que realmente fazer gol, porque na Copa a gente vai querer muito gol do Fred, né? Chegando no Botafogo, que jogou pela Libertadores, empatou em 1-1 com a União Espanhola, mas foi um empate com sabor de vitória, porque o jogo foi fora de casa e o Botafogo estava perdendo por 1-0 e conseguiu arrancar esse empate aí no final do jogo com o gol do Tanker Ferreira, aquele mesmo que escorregou no Mineirão no ano passado, na final do Libertadores, que ajudou muito o Galo, porque se ele fizesse aquele gol já era, né? Mas foi pro Botafogo agora e fez o gol de empate do Botafogo. Parabéns ao Botafogo, que mesmo tendo empatado, mas conseguiu aí esse pontinho que, ao que tudo parecia, ia perder, mas conseguiu empatar. Parabéns ao Fogão. E chegando em Minas Gerais, na terça-feira teve o Cruzeiro arrasador. Jogo espetacular do Cruzeiro no Mineirão. Venceu por 5-1 lá a Universidade do Chile, né? E nesse jogo, no começo do jogo, estava meio complicado. Complicado não, aquele jogo chato, maçudo, o Cruzeiro tentando ir, mas a partir do momento que fez o primeiro gol, aí, meu amigo, não teve pra ninguém. O Ricardo Goulart foi o destaque, né? Inspiradíssimo, fazendo aí 3 gols na partida. E o Cruzeiro venceu por 5-1 e está líder do seu grupo, mesmo tendo perdido o primeiro jogo, está líder do seu grupo na Libertadores. Parabéns ao Cruzeiro, que foi realmente espetacular a partida do Cruzeiro. E quem vence por 5-1 não vence à toa, é porque tem um jogão, um timão. Ah, o outro time é ruim? Não, nenhum time é ruim. Né? Naquele momento pode até não ter ido tão bem. Perdeu um jogador que machucou no primeiro tempo, mas o Cruzeiro realmente merece todo o crédito do mundo. Parabéns à equipe celeste que venceu por 5-1. E o Atlético ontem, jogando também pela Libertadores, o jogo do Atlético foi mais complicado que o Cruzeiro. Porque no primeiro tempo o Atlético veio assim, a 1000 por hora, atacando, sufocando o time do Independente de Santa Fé. O jogo foi no Independência, mas o gol que é bom não vinha. Aí já fala, mas cadê o calibre? Tem que acertar o calibre, o Atlético não conseguia. No primeiro tempo ficou no 0-0. Mas, repito, o Atlético foi arrasador, partindo para cima, aquele Atlético que a gente estava acostumado a ver na Libertadores do ano passado. Veio para o segundo tempo, numa falha do Diego Tardelli, o Omar Pérez do Independente Santa Fé conseguiu fazer o gol e abriu o placar no Independente por 1-0, frustrando a sua torcida. Felizmente, 2 minutos depois, o Jô conseguiu empatar a partida, ficou em 1-1, e aí sim, a equipe Atlético continuou indo para frente, reencontrou, e aí conseguiu fazer o seu segundo gol com o Neto Berola fazendo uma jogada bonita. Pode-se dizer um golaço? Não, um gol bonito. Uma meia bicicleta, vamos dizer assim. Mas as alterações do Paulo Autuori, que colocou o Guilherme e o Neto Berola, o Guilherme dando passe para o João no primeiro gol e o Neto Berola fazendo o segundo gol. Parabéns à equipe do Galo, que realmente era o adversário difícil, o mais difícil do grupo do Atlético. E lembrando que esse Independente Santa Fé no ano passado perdeu para o Olímpia, foi semifinalista da Libertadores, então realmente é um time complicado. E o Galo mostrou sua força mais uma vez jogando Independência, a torcida se envolveu. Enfim, uma linda festa do Atlético,
parabéns pro Galo, que venceu esse jogo por 2-1 no Independência. Legal, Galo. Para você, grande amigo da Região, um grande abraço. E daqui a pouco, depois do intervalo, a bancada 10 em bola. Um abraço. Hoje, o mercado de trabalho oferece aproximadamente mais de 200 mil vagas para pessoas qualificadas em todo o Brasil. Aproveite a oportunidade para se qualificar sem a necessidade de local e horário fixo. Venha fazer parte da Solutec Cursos Online. Oferecemos aproximadamente mais de 1.000 cursos em diversas áreas e também cursos direcionados para a sua empresa. Para conhecer os nossos cursos e serviços, acesse o nosso site www.solutecinformatica.com.br. Voltamos a apresentar 10 em bola. E agora a bancada 10 em bola. E hoje, todos, Cruzeiro, o Atlético ganhou, só teve diferença de gol. Cruzeiro 5, e o Atlético ganhou de 2. E o primeiro hoje eu vou com o que fez mais gol. O Cruzeiro vencendo aí 5-1. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos, Beto, Juninho, a todos que estão assistindo aí o programa. Ô, Juninho, trouxe mamão hoje não, Juninho? Quer deu mamão? Hã? Esqueceu o mamão, Juninho? Já começou agora, com o plágio. Agora, a diferença é que o 5-1 hoje aqui, o 5-1 do Cruzeiro, foi 5-1 na Libertadores, né? Não foi o 5-1 sobre a, como diz você? URT. Não foi o 5-1 na URT. Tem diferença de gol, né? 5 de um lado e 5 do Isso, outro. não, exatamente, realmente. Na Libertadores vale 10. O atleticano entende tanto de futebol que considera que Libertadores e Campeonato Mineiro é a mesma coisa. E agora eu cumprimento o Juninho. Tem noção. Parece que ele custou dormir. Não, quem custou dormir ontem foi os cruzeirenses, que até desligar o secador e guardar, Beto, foi difícil. A Semig está até preocupada que no dia que tem jogo do Atlético, os cruzeirenses têm que ficar acordados até mais tarde com o secador ligado. E está comendo muita energia na casa deles. Cuidado para a cor de luz não vir alta, hein, Bruno? Você fica tranquilo, porque quem costuma tentar secar, comprar foguete, gastar dinheiro para comemorar aí, às vezes, uma possível derrota, é sempre o Atlético do Cruzeiro. Então, o Cruzeiro não está preocupado com vocês, não. Falando em foguete, se eu te der uma caixa de foguete, você solta para mim? O Cruzeiro não está preocupado. O Cruzeiro não está preocupado com o time de vocês, né? Será? Até porque você pode ver um time pequeno, medíocre. Mas, Beto, eu queria lembrar aqui, né, que nós não falamos isso na segunda-feira, porque estávamos aqui, né, empolgados, sobre empolgados com o final de semana aí, mas temos que dar parabéns mais uma vez ao Cruzeiro por mais um campeonato de vôlei, né? Fomos campeões sul-americanos também. Então, quer dizer, mineiro, brasileiro, sul-americano, mundial, campeão de tudo, Cruzeiro do vôlei aí, realmente campeão de tudo. Parabéns, né, a mais essa conquista do nosso Cruzeiro fantástico. Ô Beto, ontem eu tava vendo um pedaço de um jogo de vôlei do Cruzeiro lá, tava igual a MMA, ué. O rapaz teve 3 jogadores do Cruzeiro de vôlei que teve que segurar o rapaz lá, que senão ele ia avançar lá igual o Pitbull, ué. Você tá doido? O que é aquilo, ué? Acabou que tava igual o Pitbull sem freio. Foi mesmo, inclusive o próprio técnico do Cruzeiro deu uma chave de pescoço lá no jogador do Cruzeiro, que foi agredido pelo jogador do time carioca, foi agredido, porque aquele time do Rio de Janeiro, infelizmente, está muito revoltado, porque perdeu o patrocínio, não está pagando jogadores, e o jogador do Cruzeiro foi agredido, errou de tentar revidar, mas o próprio técnico do Cruzeiro foi, você tem razão, deu uma chave de pescoço mesmo, uma golpe de MMA, deixou o jogador no chão para evitar que tivesse uma briga. Realmente aconteceu. Isso aí tem que evitar mesmo, né? E evitou a briga porque ele foi realmente agredido pelo jogador do Rio de Janeiro, um jogador com uma ombrada, e a pessoa esquentou a cabeça na hora, realmente. E da mesma forma que ontem, né? Você pode observar, quando foi expulso o jogador do time que estava jogando contra vocês, o jogador ficou nervoso com a agressão do defensor do Atlético lá do Argentino, do Otamendi, ficou nervoso. De cara, ele já deu uma pancada e foi expulso. Agora, eu não entendi por que o jogador do Atlético não tomou nenhum amarelo. Eu não consegui entender isso também, né? É difícil, né? Aproveitando a deixa, o Juninho, ontem tem que dar a palmatória. Ontem o treinador do Galo, Paulo Autuori, que ontem a mão dele, a mexida dele, que o Atlético conseguiu a vitória. Realmente, ontem o Paulo Autuori, vendo a situação que o Galo estava, né, Beto, que o segundo tempo o Atlético tomou 1-0, e vendo a situação, ele deu uma mexida no time, e essa mexida favoreceu bem ao time, né? Você vê que o Neto Berola foi o responsável pela virada, o Guilherme foi o responsável pelo passe do gol, né, o Beto, do primeiro gol, e você vê assim, que o Guilherme entrou bem, Neto Berola entrou bem,
Cria do Cruzeiro, Guilherme, cria do Cruzeiro ajudando o Atlético. É, o Neto Não, Peralta, e outra, logo depois Inclusive, você viu o Guilherme essa semana no jogo do Cruzeiro. No jogo do Cruzeiro, lá no final do jogo, ele colocou lá no Twitter, ele é zerão, Guilherme, né? Aí vai zerão, você viu, né? Você viu? Parabéns, Guilherme. Vai não. Colocou no Twitter dele lá, vai zerão. Mas aquele negócio, a Libertadores é sufoco, né? Libertadores E parabéns à sua torcida aqui ontem, que eu acho que apesar dos pesares, viu, senhor, a gente tem que... Parabéns que ontem começou a apoiar o treinador, né? Foi. Porque realmente isso prejudica o time no final das contas. E depois daquela grande vitória sobre essa grande seleção que é o RT, a torcida ficou feliz, né, com o treinador. O que eu fico bom de ver com o Bruno é o seguinte, você vê que ele fala que o Cruzeiro é um timão muito melhor que o Galo, e no Clássico deu tramela de novo na boca, né? Que falou que o Cruzeiro ia arrebentar o Atlético no Clássico, você viu que o Clássico foi 0x0 Atlético Cruzeiro, né, gente? Então você vê que hoje o futebol mineiro está num ponto de equilíbrio. Mas eu não falo, não. Né? Eu não falo, não. O Cruzeiro é realmente muito mais time, não tem comparação. Você sabe que não. A gente não pode comparar, né? Você sabe não que tem não. condição de comparar. Igual comparar o Real Madrid com o RT. É a mesma coisa de comparar o Cruzeiro com o Atlético. Não tem condição. Agora, temos que destacar também, parabenizar aqui, né? O nosso grande jogador, Ricardo Goulart. O Ricardo Goulart, que agora, nesse último jogo, né, contra a Universidade do Chile agora, ele fez 3 gols, né, igualando-se ao Pelé, que há 49 anos também conseguiu fazer 3 gols, né? Tinha 49 anos que a Universidade do Chile não tomava 3 gols no mesmo jogador. O último, né, na Libertadores, o último feito disso foi feito pelo Pelé em 1965. Se eu não me engano, dia 13 de fevereiro de 1965, eu estava fazendo 28 dias de vida, o Pelé foi lá, fez 3 gols, e agora o Ricardo Goulart está lá também, fez 3 gols, e ficou, inclusive, muito feliz de saber desses dados. Até de skate. Nossa Senhora. De skate ia lá para as danceterias ainda, vovó ia na danceteria. Agora, deixando a paixões, meninos, eu acho, tanto o Atlético, tanto o Cruzeiro, a hora que engrena uma jogada, todos sabem, ofensivamente, o Atlético e o Cruzeiro hoje, você vê o jogo contra a equipe do Cruzeiro, a hora que a jogada que encaixa, sai gol. Com certeza. Né? E outro detalhe também, os times que vão vir aqui jogar em Minas Gerais, eles jogam na retranca, né? Quer dizer, aí fica difícil. Né? Não, difícil, realmente ficou... As jogadas se encaixarem. A gente comentou isso na segunda-feira, né, Beto? Que o melhor ataque... A melhor defesa é o ataque, né? Mas sabe, o primeiro tempo do Atlético, Juninho, o Atlético massacrou, foi em cima, mas não conseguia concluir a jogada, porque tinha um monte de jogador ali. Um contra-ataque fulminante do time do Santa Fé foi onde que surgiu o gol deles, né, Beto? Sem dúvida, então, quer dizer... Mas a diferença é muito grande. Se a gente observar bem... É lógico que a gente vê um jogo como o do Cruzeiro, que foram diversos aspectos lá no primeiro jogo do Cruzeiro, quando o Gagliasso lá, que foi aquele jogo ridículo e tal. Mas você vê que a situação é muito diferente. Os times são muito inferiores aos times brasileiros. Sem dúvida, você não tem nem comparação. Então eles vêm aqui no Brasil, eles jogam na retranca, é 11 jogador. Quer dizer, dificulta, né, até apresentar um bom futebol. Né? Sim. Né? Porque você vê ontem a posse de bola no próprio Mineiro, você vê que é a mesma situação, é ridículo. A posse de bola do Atlético ontem, no primeiro tempo que não teve gol, foi de 63%. Você tem ideia. Mas não conseguia penetrar. Finalizar, né? Teve alguns chutes fora da área, mas aquelas jogadas que ensaiadas, né, não conseguem encaixar. Infelizmente, assim, hoje os times, né, adversários, estão usando muito vídeo, né, Beto? E estudando muito o time. Então, o que acontece? Sabe quem ao certo que você vai neutralizar? É onde que as boas mexidas que surgem resultado. Porque, às vezes, você neutraliza, ele não vê aquele jogador que entrou na mexida, né? Não vê atuando em vídeos. O que acontece? Justamente. É onde abre espaço, abre clarões para o jogador. Uma das dificuldades dos times adversários da equipe do Cruzeiro é aquelas trocas, né, dos jogadores de frente, que uma hora né? Realmente. Quer dizer, aquilo é fundamental, porque não tem como você... Joga da direita para a esquerda. Para a esquerda. Aí o que acontece? O treinador não fica... Ele vai perdido. O que é isso que está acontecendo? Então, é isso. Mas, acho que valeu, né? Eu acho que a gente só não vai ter a final mineira, né? Porque não tem jeito, não pode, né? É verdade. Mas que nós vamos... A gente vai longe dos dois times. Ô, Juninho, agora eu te perguntar, e na Copa do Mundo, afinal, vocês vão torcer para o Brasil ou vão torcer para a Argentina? Eu não sei. Que eu torço, igual eu te falei aquele dia, eu só torço para um time, eu só sou galo. Apesar de ser brasileiro, não sou muito adepto à seleção brasileira. Eu acho que a seleção brasileira é feita por uma
firma de esportes, né, que todo mundo sabe quem que é, a gente não precisa ficar falando em TV. Eu acho que é muito manipulado. Os bons jogadores que poderiam estar na seleção não estão por este problema. Então, para mim, eu não vejo principalmente goleiro, né? Uma festa. Copa do Mundo eu vou ver como um futebol arte. Que a gente vai ver boas seleções. Vai torcer para a Argentina? Não. Porque o seu chefe lá, o Calil, falou que vai estar em dúvida em quem ele vai torcer. Se vai torcer para o Brasil ou para a Argentina. Eu sou um simpatizante da Argentina, eu não posso falar isso não. Mas você sabe que a Argentina está pagando lá. Entendeu? Eu gosto muito da seleção argentina, acho uma seleção de raça e tudo. Inclusive, eu só não vou torcer para ninguém. Tá? Inclusive, ele deu uma entrevista esses dias, foi uma entrevista até muito lustra. O Calil foi pesado, hein? Pesado. Meteu o pau realmente onde tinha que fazer com relação à Copa do Mundo. Falou que não vai estar aqui durante a Copa, né, que não vai estar nem no Brasil durante a Copa. Falou da questão dos estádios mesmo. Aquela que eu gostei. Ele falou que 3 ou 4 times que vai ser beneficiado, que vai ficar com o estádio pronto de graça. Só de graça. Os 3 times, que é o Corinthians, Internacional e o Atlético Paranaense. Então, realmente foi muito lúcido. E eu acho realmente, com todas as críticas que a gente tem, alguns comportamentos do Calil, que às vezes são um pouco agressivos e complicados, mas vocês vão sentir falta realmente, que foi depois do pai dele, na década de 70, não teve, né? Foi o único presidente do Atlético que realmente se preocupa com o time, né? Um time que estava fadado até acabar se não fosse a entrada do Calil. E outro detalhe, né? Realmente, o Atlético ainda não conseguiu a liberação do dinheiro da venda do Bernardo. Mas não tem jeito de conseguir, né? Se conseguir é crime contra o patrimônio da União, porque não vai conseguir. Não pode, um time que está devendo tudo não pode ir lá e surrupiar o Mas ele questiona o Calil que alguns clubes conseguem. E o Atlético conseguiu. Nenhum está numa situação tão complicada como o Atlético. Aí a situação mas você vê, o Flamengo é o maior devedor. E ele está tendo um patrocínio. Flamengo e Atlético são os dois complicados. Mas o Flamengo, tudo pode, o Flamengo, inclusive na justiça, né? Agora o Flamengo também, o Flamengo foi beneficiado, inclusive, por empresas públicas, foi beneficiado que ninguém consegue entender isso. O Flamengo, o Vasco, realmente existe um benefício nesse sentido. Mas, sem dúvida nenhuma, os times estão devendo muito e realmente tem que pagar essas dívidas. Agora, Bruno, você mexeu em seleção brasileira. É uma coisa que a gente tem notado, as próprias redes de televisão, imprensa, escrito, fala, não dá mais destaque, aquele destaque da seleção brasileira. Dá notícia porque tem que dar notícia. Mas sabem que não tem hoje mais audiência, aquelas notícias, aquelas você viu as últimas grandes reportagens, né? As últimas pesquisas em relação até à Copa, porque existia... apenas 12 ou 13% eram contra a realização da Copa. Esse número já chegou a próximo de 50%, ou um pouco maior do que 50%, que são contrários à realização da Copa no Brasil. Então, a própria televisão, em cima da opinião pública, acaba dando menor ênfase. Mas, na realidade, o que vai acontecer no final, o Juninho, nesse ponto, tem razão, no final o que vai contar é o dinheiro. Né? E a televisão vai fazer muita campanha, por quê? Porque os patrocinadores estão aí, o mundo inteiro está aí, né? E esse negócio realmente é um absurdo. Não vai deixar sair feio a Copa no Brasil, né? Então tem que fazer, está ganhando uma fortuna, a televisão ganhando da Copa e perdendo, aí, né, Bruno? Porque a gente vê o seguinte... Pro mundo inteiro, são bilhões de espectadores, então não vão perder, é lógico que não vão perder, o que vai chamar aí são os grandes patrocinadores. Isso não é só no Brasil, isso é no mundo. No mundo inteiro. Mas a gente vê que o Brasil tem certas situações precárias. Você vê que na educação, na saúde e tudo, e o governo não dá tanta ênfase nisso como está dando na Copa do Mundo. Você vê um estádio que ia custar não sei quantos bilhões, já triplicou o preço depois que a obra começou. Isso é um absurdo. Você viu a Arena do Paraná lá agora, a Arena do Atlético, é absurdo o valor que foi. Absurdo o valor que foi. Eu acho que uma obra, o máximo que tinha que poder, que isso aí você sabe, que é o CPF, a famosa CPF, comissão por fora. Entendeu? O que poderia fazer é no máximo 10% do valor, margem de erro. Agora, triplicar o valor é um absurdo. Gente. 10% por quem? Não, isso aí deve ser o 10% do CPF. Se triplicou aí é porque um estádio ficou para alguém. Nós temos 12 estádios, né? Agora são 8 estádios a necessidade. Os Ministérios Públicos dos Estados entraram com ação, né? Porque tem quando for realizada a Copa, tem o extra lá, né? Para fazer a festinha da FIFA. Pois é. Por exemplo, em Minas Gerais acho que é 38 milhões ou 40 milhões. O Ministério Público já vetou. Mas tem que vetar. Inclusive, o que eu falo, por que o Brasil, com essa megalomania louca, por que nós vamos fazer 12 estádios? A Copa do Mundo, a necessidade são 8 estádios. Você quer 8? Nós criamos 12 estádios. Agora não dá para falar que já foi feito, infelizmente. Agora é estádio até no meio do Inês é morta. Esse é pro Jacaré julgar. Então, e o que vai fazer com isso depois? Nós vamos ter que ter muita criatividade
criar um campeonato diferenciado para que realmente os estádios sejam ocupados, porque não tem motivo. Não existe, não vai ocupar, não tem como ocupar, né? É diferente, você vê ontem um jogo, por exemplo, né, do Schalke 04 com o Real Madrid, você vê que é outra situação, os estádios realmente ocupados, e se bobear um ingresso mais barato que o ingresso no Brasil. Então, é um absurdo. É uma das coisas o seu presidente lá falou nisso ontem também, é um absurdo imaginar que o brasileiro vai conseguir pagar ingresso no valor que estão imaginando para depois da Copa. Não vai. É preço de Europa. É mais caro que a Europa. E nós somos um país do futebol, o verdadeiro torcedor é a galera, né? O povão, né? Povão. E hoje o povão está assumindo o estádio. Então, o que vai acontecer? Eu fico até com pena, porque os torcedores que sempre ocuparam grande parte dos estádios, né? Que são aquelas pessoas mais humildes, que gostam mesmo de futebol e tudo, estão se afastando do estádio. A primeira coisa que acabou é Geral, né? Você lembra da Geral? Exatamente, Geral. Tomava os copinhos de xixi lá de vez em quando, mas estava lá. Turma do Gargalo. A turma do Gargalo. Realmente. Tomava xixi, tropeiro, tomava tudo lá embaixo, a chuva de tudo. Você lembra daquele canal 100 que passava no cinema? Aquilo passava a torcida lá no Maracanã. Não, mudou muito e eu acho que a situação realmente é difícil, o custo é muito alto. Né, eu vejo, você tem ingressos fora do país aí, em campeonatos importantes, a 20 euros na Europa, por exemplo, 22 euros em lugar especial de estádio. Quanto está o ingresso no Brasil? E o Zico, essa semana, deu uma entrevista, achei até interessante, que ele disse o seguinte: além do ingresso estar caro, mas está caro porque não temos bom espetáculo. Porque quando se tem bom espetáculo, né, compensa. Mais uma vez voltamos ao jogo agora, de ontem, né? Aí na entrevista dele, comparou o Zico e Messi, né? Todos sabem a categoria. Aí o Zico falou uma coisa interessante: eu só tive uma desvantagem, que eu jogava em Gramado, no Defensor del Chaco, né, que era um pasto, dessa expressão. Hoje, os jogadores mundiais estão jogando um tapete, né? Exatamente. E ainda fazendo as bobagens que estão fazendo. Na hora que chega na cara do gol, chuta a bola pro alto, né, Beto? Então, você pega aquela seleção de 70, né? Um exemplo, já pensou aqueles jogadores hoje num gramado, né? Lá do New Camp, no Maracanã, hoje, no Mineirão, eles iam fazer miséria. Eles iam fazer miséria. Não, e sem dúvida nenhuma, o Zico foi o segundo ou terceiro, quarto maior jogador do mundo. Mas eu achei interessante, Bruno, a comparação dele. Então, quer dizer, naquela época, os jogadores tinham dificuldade para jogar. A imprensa não era a mesma coisa, a informação não era a mesma, a rapidez de informação não era a mesma, apesar de estar muito próximo de hoje. E, além de tudo, os gramados não eram os mesmos. Mas, sem dúvida nenhuma, o Zico foi um dos grandes do mundo e, na minha opinião, está muito acima do Maradona e do Messi, sem a menor dúvida. Sem dúvida. E ele também disse, né, na sua entrevista, que o Zico hoje, eu gosto de espelhar, que é um sujeito sério, né? Um cara que, qualquer atleta que se espelhar na sua carreira, ele vai ter grande êxito. E diz também que o Neymar vai ser aí a sensação do futebol mundial. Eu também não tenho dúvida disso. E aí vai aparecer bem, é uma alegria para o Brasil ter outro grande jogador, né, que realmente esse nome vai ser o Neymar. É uma pena toda essa confusão na transferência do Neymar, que ficou complicado. Lá também teve que suco sobrando, né, galera? CPF. Mas realmente é uma situação que é um jogador que é o diferenciado e que vai dar grandes alegrias aí para o futebol internacional. Porque para o Brasil mesmo não sabemos o que vai ser, mas que ele vai dar grandes alegrias lá para o Barcelona ou para o time da Europa, sem dúvida. Então, em cima da hora, vai brincar carnaval? Vou brincar carnaval. Vou passear lá em Iriri. Curtir uma praia com a minha filha, com a minha namorada. Não. E meu abraço. Agora é um abraço. É um abraço triste, né? Queria mandar um abraço para a família do Elcio do Carmo aí, que perdeu o Elcio Júnior, amigão nosso aí, sua esposa, infelizmente, com mais um acidente em Barbacena, sofrido, né? E mais 2 vidas de jovens indo embora. Força para vocês. O Juninho, 33, e a sua esposa, 27. 27 anos. Então você vê que são 2 jovens, né, que ficaram no meio do caminho aí. Mais uns amigos nossos. Juninho, convivi muito tempo com ele, muita festa nas baladas aí. Abração e força, família. Que isso aí eu sei que não vai ser fácil. E eu queria mandar um abraço pro meu pai, que me deu mais uma para a coleção. Linda, maravilhosa. E essa é pretinha, hein? Maravilhosa, valeu. Bruno. Meu abraço vai para o meu sobrinho, querido sobrinho Gabriel, cruzeirense, grande figura e um grande cruzeirense, filho do meu irmão Adriano. Grande abraço, Gabriel, que assiste a gente aí e está sempre mandando um abraço aqui também pro programa, mandando um abraço pro Beto, né? Tudo de bom, abração. Então, né, a gente volta. Agora, segunda-feira, nós estamos brincando carnaval. Só vamos voltar. E eu vou sumir durante uns dias aí também, viu, Beto? Vou sumir durante uns dias.
E já deixa que o Juninho vai depois inventar. O Bruno veio por causa disso ou daquilo. Foi até bom, você lembra? Já tá avisado. E eu, diferente do Juninho que tem que buscar em casa, né? O Juninho tive que buscar em casa o dia na derrota da Atlético, tive que ir lá carregar o cara à força pro programa. Onde que eu moro, Bruno? Então, assim, realmente é complicado, né? É complicado, né, Juninho? Ô, gente, um bom carnaval para todos, Barbacena e região, né? Um abração para vocês. E na quinta-feira nós estaremos de volta aqui com 10 em Bola. Abraço. Uma boa noite, um abraço.